A paz, meus irmãos, chegamos no capítulo 23 desse estudo que estamos fazendo no livro de Gênesis. E embora a morte de Sara seja o ponto principal desse capítulo, nós vamos refletir no contexto que envolve toda a preparação para o sepultamento, tá bom? Tem princípios importantes para a nossa vida espiritual nesse texto e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu vou ler apenas os versículos de 1 a 6, que diz assim: E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Enterra tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a tua morta. Bom, nós vimos no capítulo anterior a prova que o Abraão passou ao ter que oferecer seu filho Isaque em holocausto a Deus, e após ser provado, o Abraão foi aprovado por Deus, né? No retorno para casa, em Berseba, Abraão ficou sabendo que seu irmão Naor também havia sido abençoado por Deus com 8 filhos. Inclusive está registrado no final do capítulo anterior o nascimento de Rebeca, a neta do Naor, o irmão de Abraão, né? Que posteriormente será a esposa de Isaque. E aqui, irmãos, nós já podemos extrair uma lição importante para a nossa edificação espiritual. Já faziam mais ou menos 17 anos entre a prova de Abraão em quase sacrificar seu filho Isaque e a morte de Sara. Se o Isaque tinha por volta de 15 a 20 anos, a ponto de conseguir levar as madeiras para o sacrifício, a Sara teria entre 105 a 110 anos. Como ela morreu com 127, então já faziam entre 17 e 22 anos do episódio de Moriá até a morte de Sara. Só que você não vê registros bíblicos de Deus se manifestando a Abraão nesse intervalo, né? Parece que houve um silêncio de Deus. Eu disse parece, porque apenas parece, mas não houve, né? Por que não houve, irmãos? Porque Deus também trabalha no silêncio, né? E o nascimento da Rebeca, no capítulo anterior, o versículo 23, já era Deus trabalhando em favor da descendência de Abraão. Ainda que de início Abraão nem imaginava isso, né? A Rebeca será a substituta de Sara na genealogia ao se casar com Isaque, né? Por isso, irmãos, que jamais devemos pensar que Deus se esqueceu de nós por acharmos que Ele nunca mais falou conosco, né? Deus não fala só através de profecias, sonhos, revelações ou visões, né? Deus fala através das Sagradas Escrituras. O escritor aos Hebreus diz isso, né? Havendo Deus falado antigamente aos pais de muitas maneiras pelos profetas, nos últimos dias Ele falou a nós através do seu Filho Jesus, né? Como o nome pelo qual Jesus se chama é a Palavra de Deus, Deus fala conosco através das Sagradas Escrituras, né? Ou seja, se você meditar todos os dias na Bíblia em oração, pode ter certeza, Deus vai falar com você todos os dias, né? Chegará o dia sim em que Deus vai deixar de falar. As pessoas correrão de um lado para o outro, do norte ao oriente, correndo por toda parte, procurando ouvir a palavra de Deus e não a acharão, porque o Espírito Santo terá levado a igreja ao encontro do Senhor nos ares, né? A Bíblia será apenas um amontoado de folhas com tinta, sem a inspiração divina, né? O profeta Amós, no capítulo 8, versículos 11 e 12 do seu livro, diz isso, né? Mas até lá, Deus está falando conosco através das Escrituras. Então, quem tem olhos, leia, medite na palavra de Deus. E quem tem ouvidos, ouça, obedeça ao que o Espírito de Deus diz à igreja através das Escrituras. Os versículos 1 e 2 começam dizendo então que Sara morreu com 127 anos,
e o Abraão chorou e lamentou a sua morte, né? Irmãos, todos nós perdemos entes queridos, né? Todos nós choramos, todos nós sofremos, inclusive aqueles que são chamados amigos de Deus, como Abraão era, que obedecem a Deus, né? Porque ser amigo de Deus é isso, né? É obedecer. Jesus disse isso, né? Vocês serão meus amigos se fizerem o que vos mando. Irmãos, o crente não é blindado, não. Nem fisicamente, nem sentimentalmente, né? E a dor do luto não passa de um dia para o outro, né? Às vezes duram meses, anos. Talvez alguém diga, mas irmão, ele não tem o Espírito Santo consolando ele? Sim, mas chorar não significa ausência do Consolador, né? O consolo do Espírito Santo impede o crente de entrar no desespero, né? É nesse sentido que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, né? Dos que já morreram, para que vocês não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por não terem esperança de rever o ente querido nunca mais, entram no desespero. Em outras palavras, Paulo está dizendo, né? Não sejam ignorantes, saibam que havemos de ver novamente os que morreram em Cristo. Então, consolai uns aos outros com essas palavras, né? Então, meus irmãos, não tem nada de anormal o Abraão ter chorado pela morte de Sara, né? Mas ele não se desesperou, né? Nos versículos 3 e 4, o Abraão, por ser peregrino naquelas terras, né? E estamos falando de Canaã, o Kiriat Arba, né? A cidade de Hebron, que Caleb vai conquistar nos dias de Josué. Abraão era peregrino ali. Ele ainda não tinha terras, apenas a promessa, né? Então ele quis comprar uma sepultura para Sara. Literalmente, Sara não tinha onde cair morta, né? Mesmo com Abraão sendo podre de rico. Mas, irmãos, olha o que os filhos de Et, entre eles o Efron, disseram aí no versículo 11. Ah, não precisa pagar não, Abraão. Você é um homem honrado aqui. Nós vamos dar de graça para você não só a sepultura de Maquipela, mas o campo todo. O Abraão sabiamente rejeitou a proposta, irmãos, e fez questão de pagar. Então, vendo eles que não tinha jeito, colocaram o preço lá em cima, né? 400 ciclos de prata. Para os irmãos terem uma ideia desse valor, o rei Davi pagou 50 ciclos de prata por uma eira em Jerusalém, um lugar bem melhor que o campo de Maquipela, onde seria construído mais tarde o templo de Salomão, né? Agora imagina, 50 ciclos de prata para 400 ciclos. Inclusive, os homens quiseram dar de graça também a eira ao rei Davi, para ele levantar um altar a Deus, mas assim como Abraão, Davi também recusou, né? Nada de graça. Os irmãos já ouviram aquele ditado? Quando a esmola é muita, o santo desconfia? Pois é, né? Eles queriam dar de graça porque as gerações futuras tomariam de volta. Isso está na lei, né? Agora, pagando seria uma possessão perpétua, né? Conforme Deus prometeu. Então, Abraão pesou a prata, pagou a terra e sepultou a Sara. Irmãos, de graça só a nossa salvação, né? E mesmo assim, deve haver um esforço para tomar posse da vida eterna, né? Por muito esforço nos importa entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus disse isso, né? Como a graça de Deus é que nos fortalece, mesmo necessitando de um esforço, a salvação continua sendo totalmente pela graça, né? Fora isso, irmãos, não queira nada de graça ou barato demais, né? O barato pode se tornar caro. Tem muita gente enrolada por aí porque comprou uma propriedade barata, só de boca, né? Com um contrato de gaveta. Outra observação importante, irmãos, é que normalmente as pessoas sepultavam seus mortos na terra onde eles nasceram, né? Só que o Abraão não quis levar o corpo de Sara para Ur dos Caldeus, de onde ela era, porque o Abraão sabia que toda aquela terra de Canaã seria da sua descendência futuramente, né? Mais uma vez o Abraão estava agindo pela fé, tanto que ele também seria sepultado ali, assim como o Isaac, o Jacó, o José, a Rebeca, a Lia, enfim. Impressionante, né, irmãos? A promessa já estava começando a se cumprir ali, com a compra daquele campo em Maquipela, e posteriormente seria toda Canaã. É assim que Deus trabalha, irmãos. Então, se Ele te prometeu algo, vai em busca, né? Trabalhe, compre, não espere cair do céu, né?
Deus abre portas de emprego, Deus te dá saúde para você trabalhar, para você conquistar o que Ele te prometeu. Então, vai à luta. Amém, meus irmãos? Concluímos assim esse capítulo 23 do livro de Gênesis. No próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo 24. Deus abençoe a todos e até lá!